Oi, 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 amores! Como é que vocês estão? Boa noite, boa tarde! Começando aqui mais uma live e hoje nós vamos estar falando sobre estagnação. Vivência ou sobrevivência? Você é da turma que está vivenciando ou está sobrevivendo? Esse tema tem chegado para mim com muita frequência. Estagnação. Renata, eu estou me sentindo estagnada. Estou sentindo parada. Parece que eu estou avançando e na verdade não estou chegando em lugar nenhum. E você? Como é que tá a sua vida por aí? Conta pra mim. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lu, Lizzie, Tia Marcione, bem-vindas. Amores, estagnação. O que é estagnação para vocês? Contem para mim. Como vocês veem a estagnação? Vocês veem a estagnação como um processo em que as coisas estão acontecendo porque está acontecendo, não tem muito o que fazer? Ou vocês veem estagnação para dizer, não, tá parado porque eu não tô em movimento, não tá sendo movimentado, então eu reconheço que por isso está parado. O que vocês têm para trazer para mim? Compartilha comigo. Como que anda aí a vivência de vocês, as escolhas de vocês, né? E o que mais é possível que você jamais imaginou ser possível. Estou aqui convidando algumas pessoas para participarem da live, porque eu sei que nem todo mundo ouve, né, as notificações e tá tudo certo. Mas é isso. Bora lá para mais uma troca. Hoje, estagnação. Essa palavrinha, né, que muita gente acha que às vezes é pelo movimento, né, que não está sendo feito. Então, muitas vezes, a estagnação que você está vivenciando, que você está sentindo, não quer dizer que seja a falta de ação. Pode ser também o acúmulo de pensamentos, julgamentos. Que você tá aí, ó, né, na cabeça a mil, né? O excesso de controle, como você tá querendo determinar como certas coisas têm que acontecer. Ou, né, por que certas coisas não aconteceram. E isso é muito sério. Em que sentido? Quando a gente tá em um movimento que a gente se sente, né, estagnado, a gente entra em um espaço onde a gente não se reconhece, aonde a gente não se valida. E aí o que acontece? Você acaba perdendo as oportunidades de ir para a vida, de fazer o que realmente se requer, de ser a movimentação que se requer. Se nós somos seres energéticos, o que faz com que a gente, né, esteja atuando na vida é essa movimentação. Então, se a gente se sente preso, paralisado, amarrado, não bate essa conta, né? Não funciona. Então, por isso que muitas vezes a gente tem essa sensação de vazio. Essa sensação de que o mundo está acontecendo aqui fora, mas aqui dentro falta algo. E quando a gente tá com essa sensação de estagnação, a estagnação ela tá aqui dentro de você. Há algo aqui dentro de você que não está sendo movimentado. E muitas vezes é pelo medo do desconhecido, pelo medo do novo. E aí, como eu não sei o que eu vou encarar, né, enfrentar ali na frente, então eu vou ficar aqui mesmo, aonde eu já conheço, aonde eu já estou acostumada a lidar
com os desafios, né, com os embates que aparecem para mim. E o receio do julgamento, o receio do fracasso, o receio do sucesso. Tem também a comparação, aonde eu comparo o meu processo com o outro. Por que muitas pessoas fazem certos movimentos e funciona para essa pessoa e não funciona para mim? Por exemplo, né, as terapeutas. Quantas terapeutas tem hoje? Porque algumas terapeutas se sobressaem mais que outras. São as energias que estão sendo movimentadas. Cada energia é única. Então, como que você está movimentando a sua energia? Você não é terapeuta, mas você tem o seu negócio ou você lida com alguma coisa que é sua energia. Seja a sua família, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento. Se algumas dessas áreas estão estagnadas, requer atenção, requer movimento. E é delicado a gente parar para olhar para esse ponto, como o que é necessário aqui, né? O que se requer aqui. Então pare de muitas vezes você estar olhando para aquilo, para essa estagnação, seja ela em qualquer área da sua vida. Pare de olhar para ela como um muro, como um empecilho. Comece a olhar para ela com essa pergunta: o que eu não acessei aqui ainda, que se eu acessasse, eu estaria vivenciando algo novo? O que acontece muito é que as pessoas acabam se acostumando com a rotina. E aí acaba se acomodando. E às vezes por comprar historinhas do externo, não está na escolha de vivenciar algo novo. E empurra com a barriga aquela situação por meses, anos, décadas. Até que um dia ela não consegue mais sustentar aquela situação. Porque as pessoas amadurecem, a vida avança, o corpo envelhece, a mente cansa. E aquilo que fazia muito sentido para você há anos atrás, há décadas atrás, já não faz sentido agora. E aquela zona de conforto em que você se encontrava, ou aquele espaço onde você não estava se reconhecendo, que você se encontrava, não faz mais sentido para você. E aí você escolhe fazer mudanças, chutar o balde, buscar novas experiências. O que eu trago para você é que não importa de verdade o que a vida fez com você ou o que você permitiu com que a vida fizesse com você até hoje. Está em suas mãos fazer novas escolhas, criar novos caminhos. E nós estamos vivenciando um momento em planeta Terra tão grandioso, com esse despertar da consciência.
em que nós não temos tempo mais de brincar, de despertar. Muitas pessoas estão sentindo um cansaço físico e mental enorme. E esse cansaço físico e mental, mesmo sem às vezes ser por fazer um trabalho braçal ou mental, e você acorda e você fala assim, nossa, eu tô tão cansada hoje, nossa, eu tô com... minha cabeça tá doendo, eu tô com alguma coisa, tá errado, eu tava bem, mas agora não tô legal hoje. Pode ser o seu despertar que tá aí, ó. Tem alguém aí? Vamos acordar, vamos despertar. E você tá não querendo ver, você tá fingindo que não tá vendo. Mas eu tô aqui pra te falar isso. É chegada a hora de você fazer algo grandioso pra você. De você parar de querer abraçar o mundo. Solta esse controle. Solta essa dependência emocional de achar que o mundo não vai para frente se não for através das suas dores. Existem muitas pessoas que eu costumo brincar que escolhem ser as Madres Teresas de Calcutá. E me desculpem se alguém pega isso como uma afronta para a religião, tá? Não é essa a minha intenção. Eu trago esse exemplo porque para mim é um exemplo claro de Salvador do mundo. E é só sobre isso, tá bom? Quando a gente acha que a gente vai salvar o mundo e quer carregar o mundo a trancos e barrancos, e mesmo que para isso você tenha que se sangrar, que se ferir, que se rebaixar nas suas escolhas, você está violando a você mesmo. Você está sendo abusiva com você mesma. Como que o mundo pode entender diferente? E quando a gente tenta abraçar o mundo demais para proteger aqueles que a gente ama, muitas vezes a gente não é contribuição para eles. E eu falo por vocês por experiência própria. Eu estou passando agora com os meus filhos um momento bem delicado, onde eles estão buscando o que eles vão fazer da vida deles. E quando eu me deparei com essa situação, eu percebo que a minha superproteção, ou a superproteção do pai, não foi contribuição para a vida deles. E muitas vezes, nós como pais, por um amor em excesso, muitas vezes um amor que nós não recebemos, a gente acaba prejudicando ainda mais os nossos filhos. Tem muitos filhos hoje em dia que, se os pais morrem, eles estão perdidos. E eles vão sofrer muito. E eu não estou falando de filhos crianças, filhos adolescentes. Eu estou falando de filhos adultos. Tem muitos filhos hoje em dia que dependem dos pais para tudo.
como tem muitos adultos que dependem de outro adulto emocionalmente para tudo. E depois de muita terapia, eu descobri que o verdadeiro amor incondicional é esse. É você direcionar, você entregar o caminho. Porém, o percurso, a caminhada, é o outro indivíduo que deve fazer. Que você pegar e colocar eles nas costas e caminhar com ele nas costas, não é contribuição. Lá na frente, a conta vem. E mais uma vez, quem paga essa conta é você, que escolheu carregar nas costas o mundo. E essa é uma dor muito silenciosa e uma dor perigosa. Porque muitos desses adultos que têm esses outros adultos como dependentes emocionais, eles também têm essa dependência emocional de ser necessário para os outros. Aonde existe um adulto dependente de outro adulto, ambos os lados são dependentes emocionais. Um é dependente emocional do que o outro lhe proporciona e o outro é dependente emocional de proporcionar algo a alguém. E isso é muito sério, gente. Porque isso é uma dor silenciosa e é uma dor abusiva. Porque inconscientemente você vai permitindo com que abusem de você e do seu corpo. E nem todo mundo está disposto a olhar para essa dor em silêncio. Como também pode ser uma estagnação de um relacionamento. Aquele relacionamento que você passa por anos com ele, onde você também está cansado de dizer a mesma coisa, de falar sempre a mesma coisa. E chega um momento que você diz, basta. Mas é você ter coragem de pôr as cartas na mesa e dizer, basta. Eu não vou passar a minha vida aqui falando a mesma coisa. Ou vocês tomam uma atitude, ou isso aqui se acaba agora. Porque isso não é honesto, não é certo, não é sano para o teu corpo, para a tua mente, para o teu espírito. Isso requer coragem. Coragem de ser você. Quando você começa a ser você, você começa a entender tudo. Tudo fica mais leve. Tudo começa a fazer sentido. Não é que tudo fica mais fácil. E não é que tudo cai na sua mão de paraquedas, apesar que pode até cair, mesmo que você muitas vezes não saiba explicar. Mas traz leveza para você. Traz leveza para sua mente, para o seu coração. E é essa a questão. Se os pensamentos estão aí, acelerados, se o controle está extremo e se os julgamentos estão te torturando, cuidado. Isso é um alerta, mesmo que silencioso.
Silencioso porque muitas vezes você acha que isso é normal. Ou você está tão habituado a isso que você coloca isso como uma rotina. Porém todos os dias o seu corpo, a sua mente te dizendo: desperta, desperta, desperta. O que acontece muito é que a gente sabe muito das coisas sobre a gente. Se eu perguntar para vocês, quem é você? O que você me responde? Quem é você? Você já parou para pensar isso? Quem é você? E aí você pode me dizer: eu sou fulana, mãe de ciclano, beltrano, casada com fulano, com a profissão tal, tenho tantos anos, estou em busca de, estou no processo de. Isso não é você. Isso são coisas que falam sobre você. Mas quem é você de verdade? Você sabe? Você se conhece? Você já se experimentou em se ver de verdade? Em se ouvir? Em se priorizar? Ou você só sabe as etiquetas que colocaram em você e você fica aí dando voltas e voltas e voltas, tentando justificar quem é você? Quando a gente se conhece de verdade, quando a gente sabe quem a gente é de verdade, a vida ela se torna mais leve. Porque você para de agradar os outros. Você para de querer caber, encaixar em outro lugar. Quando você diz um sim, é um sim. Quando você diz um não, é um não também. Não é um talvez, ou pode ser, ou quem sabe. Você dá risada sozinha. Você ri alto. Você ri para trás. Você chora. Você se silencia. Você escuta, não revida. Ou escuta e impõe sim o seu ponto de vista. Mas independente do que traga para você o mundo externo, o que está de fora, ele não te abala internamente. Porque você sabe quem você é.
Então eu tô aqui hoje para te falar que se você está em um momento da sua vida onde você se sente perdido, onde você não se reconhece, onde você tem a sensação de que você tá nadando e tá vendo ali a beirada da ilha, mas não tá chegando. Aonde você tá tendo a sensação que você tá movendo mundos e fundos, mas que o topo da montanha ainda não chegou. Saiba que você pode, sim, começar essa caminhada, esse percurso olhando para dentro de você, se reconhecendo, sendo a ação e a movimentação que se requer, independente com o que a vida fez de você, independente com o que você permitiu que a vida fizesse com você. Então o que se requer aqui, o que mais é possível que eu jamais considerei. Quais são as pessoas grandiosas que estão no meu caminho, nesse exato momento, em que eu posso ser contribuição para elas e elas para mim? Como eu posso ser mais grandiosa hoje do que eu fui ontem? E peça. Universo, mostre algo mágico hoje. E se você não acredita no universo, se você precisa de um anjo, de um mentor, de um guia, ou de colocar o próprio nome de Deus ou Jesus, faça. Quando eu digo universo, eu estou falando de Deus, dessa fonte criadora, dessa força maior. Sim, Ele sabe todas as coisas. E quando eu falo de fonte criadora, eu estou falando de uma fonte inesgotável. E quando a gente se permite sair do controle, dos pensamentos, dos julgamentos, e acessar essa fonte, e se conectar com a gente mesmo, a gente se torna grandioso. Porque a gente entende e a gente sente esse amor incondicional da fonte. Esse amor incondicional que está à disposição de tudo e de todos. Nós somos um. Contra isso não tem outra maneira. Nós somos um. Mas quando nós somos um, é cada um fazendo o seu papel, a sua movimentação e a sua energia. Não é nós somos um e eu carrego o mundo nas costas. Nós somos um, mas cada um fazendo o seu papel e a sua movimentação que se requer. Eu me deparo, gente, às vezes com algumas situações em que eu escolho estar ali acompanhando aquelas pessoas, sabe? Estar ali fazendo alguma terapia para elas, energética, mandando energia, empoderando aquele ser, fazendo ele lembrar que ele é um ser infinito, que ele pode fazer todas as novas escolhas que estão à disposição dele e que ele pode escolher um novo caminho. Mas eu também entendi o meu lugar
que a partir do momento que eu quero carregar todo mundo nas costas, eu estou tirando o livre-arbítrio daquela pessoa. Eu estou tirando a força que aquela pessoa veio para descobrir, para vivenciar, para experienciar. Então eu não estou sendo contribuição na vida dela. E é claro que tem algumas pessoas que sim requerem um apoio, um impulso, um direcionamento nessa caminhada ou nessas caminhadas, né? Mas não quer dizer que você tenha que ir lá e fazer tudo para aquela pessoa. Lá na minha cidade tem um ditado que diz: a gente dá a vara e ensina a pescar. Não é só dando peixe. E é um pouco por isso. Dar a vara e ensinar a pescar. É você dar a mão, acolher as pessoas. Estar disponível para elas para ouvir. Sem julgamento, sem controle. Mas a gente não pode pegar o lugar das pessoas para vivenciar a jornada delas. E eu sei que isso dói muitas vezes, porque eu como mãe muitas vezes sinto essa dor. Eu falo muito com os meus filhos: aproveitem, faça isso, faça aquilo, não perca tempo. E me dói, porque eu falo isso com eles e eu vejo nos olhos dele que eles ainda não acessaram essa consciência. E é claro que a gente como mãe, a gente queria injetar aquilo neles. E para mim é muito difícil sair do controle de mãe. Mas é necessário. Porque eu escolho que eles sejam homens diferentes de muitos que a gente anda vendo por aí. Só que algumas vezes é necessário a gente, como um papel de mãe, de pai, de dar um passo para trás e permitir, sim, que eles paguem pelas escolhas que eles fizeram, talvez errôneas ou não, mas que eles paguem a consequência daquele ato, para que eles aprendam que toda escolha tem a sua consequência, toda não ação tem a sua consequência. Então, se a sua vida também está nesse exato momento paralisada e que você percebeu isso agora, alegre-se e movimente-se. Comece a se conectar com o seu corpo, conectar com o seu eu superior e fazer perguntas para o universo. Como eu posso ser a ação que se requer aqui? O que está disponível aqui para mim que eu ainda não acessei? Sempre há tempo de despertar. E agora é a hora. Agora é o espaço. Nós não temos tempo mais de brincadeira. E quando eu falo brincadeira, é brincar de sobreviver. Porque você é um ser infinito, e um ser infinito, ele pode vivenciar experiências o tempo todo, vivenciar o novo e vivenciar com leveza, com alegria, com gozo. Não precisa ser duro, pesado, doloroso. E você não precisa fazer as coisas para os outros, para ter aplauso, para ter tapinha nas costas, para se sentir amada. Faça, porque há algo dentro de você
que está latente para que você faça essa movimentação. Faça a diferença na vida das pessoas, mas faça a diferença na sua vida. Acolha os outros, mas se acolha primeiro. Priorize os outros, mas se priorize em primeiro lugar. Sai desse novelo de linha. Sai dessa bola de neve. A imagem que vem para mim agora, compartilhando isso com vocês, é de uma pessoa que está numa piscina, como se estivesse no mar, né? Uma piscina ali de onda, pode ser também. E aí ela tira a cabeça fora d'água para respirar. E quando ela volta, já veio de novo e ela sai de novo e ela vem. Sabe? Quando você tá ali tentando buscar o ar e a onda não para de vir, né? Então, você desce ao tempo de você tentar subir para de novo buscar ar. Se a sua vida tá assim, desacelera. E não sou eu que tô dizendo, gente. É a espiritualidade. Se essa live chegou até você, se esse vídeo chegou até você, se esse corte chegou até você, essa mensagem é para você. É hora de despertar. A vida pode ser leve, sim. E pare de ficar se sentindo estagnada, procurando validação, procurando preencher algo que já está dentro de você. É se reconhecer, se priorizar, se acolher, se amar e se escolher de novo, e de novo, e de novo. Essa é a chave. Lembra que nessa realidade é só uma peça teatral. E você está sendo o protagonista da sua história? Ou não? Qual que é o seu papel nessa peça? É isso, amores. Engraçado que eu tava com uma dor de cabeça tão chata hoje, na hora que eu tava me preparando para entrar. E já não tá. Essa é a parte gostosa de trabalhar com energia, com consciência. Que muitas vezes o nosso cansaço físico e mental é da mediunidade também. É de você não estar exercendo o seu propósito. E você está fazendo essa autossabotagem com você mesmo. E lembre-se que nós não estamos sozinhos, sempre estamos acompanhados. Então, quando eu deixo de exercer o meu propósito, não sou só eu que sou prejudicada, né? Toda a nossa equipe de contribuição também é. Então, o que você está fazendo? Você está cumprindo o seu propósito? Você está sendo você nesse mundo? Com leveza? Se você fosse partir hoje, tá tudo certo?
É isso, amores. Espero que tenha feito sentido para vocês. Gratidão por vocês que estiveram aqui comigo, me ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem, né? Deixa aí o teu likezinho. Manda para aquela pessoa que você acha que vai fazer um efeito, né? Uma contribuição na vida dela. Ouvir essa live, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Excelente semana. Que a semana de vocês sejam grandiosas. E que as escolhas de vocês sejam grandiosas também. Para vocês, para mim, para o planeta Terra. Tá bom?